Olá, nós já estamos ao vivo aqui, mais uma vez na quarta live. Vamos esperar as pessoas chegarem. Nossos seguidores. Olá, Valgna. Valgna D'Alessandro, você foi a primeira a entrar. Magda, já te vi aqui outras vezes, hein? Vilma, boa noite. Arlete, boa noite. Olha, algumas outras. Dr. Fabiano Lenzoni, conheço. Marlene Stocco. Gostei do seu sobrenome, viu? Elisângela, vamos chegando, porque o assunto hoje é muito legal. Um assunto quente, vocês vão adorar. E quente não estou falando de fogacho, hein? Estou falando que o assunto é muito interessante. Oi, Luci, tudo bem? Gislaine, Cristiane Junqueira, muito boa noite, viu? Hoje temos uma convidada especial e a primeira convidada representando as mulheres aqui no nosso Desafio Menopausa, porque a partir de agora nós teremos apenas convidadas mulheres. Olha que legal, estamos praticamente na metade do desafio e a gente vai ter muita coisa legal. Vou tomar uma aguinha. Tudo bem, Elizabeth? Oi, Renilda, tudo bem? Que bom que você consegue ver a live hoje, viu? Gildete, boa noite. Como é que vocês estão? Vocês estão gostando da live, do Desafio Menopausa? Estão aproveitando bastante? Quero pedir para vocês, quem não recebeu, quem não pôde ver alguma das lives anteriores, é só entrar no nosso grupo do Telegram. Não basta baixar o Telegram, você tem que baixar o Telegram e se cadastrar. Para se cadastrar, você tem que se inscrever no link. Você tem o link no meu perfil aqui no Instagram, ali onde tem aquela carinha com a minha foto, ou você pode entrar. O site é drvolpe.com.br/menopausa, tá? E hoje o nosso tema é reposição hormonal e sexualidade na menopausa. E uma convidada mais que especial que nós vamos receber aqui, eu já vou contar um pouquinho sobre ela. Mas antes disso, olha, já estamos com quase 2.300 pessoas chegando, então eu estou esperando as pessoas entrarem aqui na minha sala de visita virtual. Essa sala de visita virtual é grande, né? Né, Juliana, que está me dando oi? Olha só, eu quero pedir para vocês, como eu peço em toda live do desafio, que é entrar aqui, olha, nesse coraçãozinho, não, nesse aviãozinho e encaminhar essa live para alguma amiga. Pode ser aquela amiga que você acha que está precisando saber de menopausa, ou aquela que já vai entrar na menopausa, ou aquela que já entrou na menopausa, uma amiga que você gosta, um familiar. Assim você aumenta o nosso alcance no Instagram e a gente se torna mais relevante para as pessoas. Então eu quero pedir de coração essa ajuda. Basta entrar aqui no aviãozinho, vocês vão abrir a lista de amigos de vocês e aí você pensa com carinho em algumas pessoas para quem esse assunto pode ser muito, muito interessante, tá bom? Outra questão, eu gostaria que vocês... Oi, Cleo, oi para você. Não sei o que significa 7888, mas depois você me conta. Olha só, se você quiser mandar algumas perguntas, nossa convidada vai responder algumas perguntas, infelizmente não dá para responder todas, basta você enviar aqui no pontinho de interrogação. Muitas pessoas já enviaram perguntas através dos nossos stories e lá eu cheguei a olhar e eu vou fazer algumas perguntas aqui durante o nosso bate-papo, tá bom? Bom, quero falar um pouquinho da nossa convidada, deixa eu ver se ela já chegou aqui. Acho que ela ainda não chegou, vamos ver, vamos olhar aqui. Ainda não chegou. Vamos ver, daqui a pouco ela chega, daqui a pouco ela está por aqui. Quando ela chegar... Olá, Vânia, como você está? Suzana, de Maceió, Alagoas. Heloísa, tudo bem? Olha só quanta gente, hein? Vamos chegando porque hoje o tema é reposição hormonal. Será que dá câncer? Será que posso fazer? Tem métodos mais naturais que pode ser utilizado? Como é que é? Isso tudo a gente quer saber. E a gente quer falar também sobre sexualidade na menopausa, porque assim como a adolescência representa uma fase de transição tanto para os homens quanto para as mulheres, a menopausa também é uma fase de transição para as mulheres, muito importante, aliás, e que foi muitas vezes deixada de lado ou não discutida como a gente está discutindo aqui de forma tão aberta, com vários profissionais, vários especialistas, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se a doutora já está aqui. Peraí, vamos lá. Vamos ver. Eu falei para ela chegar um pouco mais tarde mesmo,
que aí a gente vai fazer uma apresentação dela. Aliás, eu que entrei um pouco mais cedo, né? Então, vamos lá, deixa eu procurá-la aqui. Podem entrando. Deixa eu ver aqui uma coisa, eu tenho um outro celular aqui, vamos ver. Como vocês... Já vamos conversar aqui, olha, 4.300 pessoas. Olá, Aval, boa noite, Isabela, como que você tá aí? Tudo bem? Tudo certinho aí com vocês? Deixa eu ver se a doutora Marcela já está online, que aí a gente já olha aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo localizá-la. Daqui a pouquinho ela deve estar por aqui. Peraí. Olha lá, tive câncer, será que posso fazer reposição hormonal? A gente vai responder essa perguntinha logo mais, viu? Vamos ver, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Enquanto vocês chegam aqui, ó, a gente vai conversar. Tô pensando aqui se eu passei a hora certa para a doutora Marcela, mas eu acho que eu passei. Marcela, se você já estiver aqui, me manda um oi, porque eu não tô achando o seu nome aqui nos nomes, viu? Das pessoas, então vai que eu sou cego mesmo, né? Olha, de Assis Chateaubriand, lúpus, será que pode ter reposição hormonal? Boa pergunta, hein? Maria Regina, olha que legal, obrigado, viu, Terezinha? Ah, Marcela já tá aqui. Marcela já me solicitou, Marcela? Você precisa me solicitar. Ah, já me solicitou. Então eu vou conversar um pouquinho, vou apresentar a nossa convidada de hoje. Então, a Marcela, ela ficou conhecida no Brasil todo por participar de um programa muito famoso aqui do Brasil, que é o Big Brother Brasil, mas Marcela é muito mais do que Big Brother Brasil. E o motivo pelo qual eu a convidei é porque ela é uma médica ginecologista e que a partir do seu contato com o parto natural, o parto humanizado, ela se tornou uma pessoa que apoia muito as causas das mulheres. E ela, segundo as próprias palavras dela, ela nunca se considerou uma feminista, mas ela foi amadurecendo essas ideias e por esse contato com a própria ginecologia, ela se tornou uma mulher que luta pelo empoderamento feminino. E eu quero tirar uma parte do que ela falou que eu achei muito interessante. Recentemente ela postou aqui uma foto mostrando as suas estrias, dizendo exatamente isso. Eu cresci muito rápido na adolescência e com 15 anos eu já carregava essas marcas em mim. Eu me escondia e vivia de shorts e com uma toalha na cintura o tempo todo. E aí ela disse uma coisa muito interessante. Eu tenho consciência de que estou longe de ser alguém fora do padrão. E mesmo assim, com 15 anos, antes de entender sobre o meu corpo e sobre mim, eu já tinha aprendido a não amá-lo e a almejar estéticas inatingíveis. Porém, a Marcela, quando topou participar dessa live, ela percebeu que a fase da menopausa também pode ser difícil para a mulher dos 50, a mulher dos 60 anos, assim como foi para ela aos 15 anos. Porque muitas vezes essa mulher dos 50 tem a dificuldade de entender o seu corpo e todas as alterações que a menopausa pode causar. E é por isso que eu vou convidá-la aqui para participar dessa live comigo. Vamos lá, Marcela? Deixa eu convidá-la aqui. Pronto. Olá! Olá, Marcela. Tudo bem? Como vai? Que linda, né? Você? Obrigada, prazer em estar aqui com você. Prazer é meu. Você sabe que a gente é quase primo, né? Então, você é lá da terrinha também. Exato. Marcela, para quem não sabe, nasceu em Dracena, não foi isso? Presidente Rancharia. Mas, Rancharia. mas Pois moro é. morava em Presidente Prudente antes de vir para São Paulo. Pois é, eu morei em Santo, eu sou nascido em Santo Anastácio, que você já deve ter passado pela estrada e visto o nome dessa cidade. Conheço várias pessoas de lá, porque ali Prudente acaba sendo um polo que muita gente vai estudar da região, né? Então, Sim, é eu muito. conheço várias. E a cidade, depois que eu saí de lá, a cidade só encolheu um pouco, né? Hoje, antes tinha 20 mil habitantes, hoje tem 17. Então, é exatamente isso. Mas o motivo pelo qual eu convidei você para participar desse nosso desafio menopausa é justamente essa sua, essa sua, essa sua causa pela qual você hoje luta, que é a causa das mulheres, esse seu contato com a ginecologia natural,
o parto humanizado, e por isso que eu quero ouvir você e as mulheres que estão aqui ouvindo falar sobre a menopausa, que é uma fase da vida da mulher como a adolescência, só que as transformações elas não são tão positivas muitas vezes, não é isso? É uma fase grande, né, na vida das mulheres, tanto hormonalmente falando, né? Então tem muita mudança, muita oscilação hormonal ali, e isso acarreta várias consequências, a gente sabe, né? Mexe muito com o humor, mexe muito com a sexualidade das mulheres, mexe muito com o ânimo em geral, né? Muito. E tem toda uma questão psicológica também, né? Que é aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes, que é se entender esse novo papel, né? Para as mulheres, essa fase é um grande marco também. Que a gente tem uma criação que valoriza a fertilidade, mesmo que seja uma coisa muito subliminar e inconsciente, né? Esse é um aspecto que é valorizado socialmente, né? É porque é como se a fertilidade fosse atraente do ponto de vista até mesmo sexual ou Sim. para a natureza, né? Então, talvez a menopausa, antigamente, ela representava o crepúsculo da vida da mulher, mas hoje a mulher tem uma expectativa de vida muito além da fase da menopausa, né? Sim, Eu quero te fazer algumas perguntas, até eu mesmo tenho dúvidas. sim. Vamos lá. Existe a terapia de reposição hormonal? Ela começou a ser praticada quando, Marcela? Vem há muitos anos, né, já. A galera começou a ficar com medo aí da terapia, principalmente depois de 2011, que teve um grande estudo, né? Ela é do século XX, aí ela é uma terapia recente que vem se reinventando aí. Mas a galera ficou com muito medo, principalmente quando saiu aquele estudo grande do WHI ali, falando das consequências cardíacas, cardiológicas que poderia ter essa terapia de reposição. Eu não sei exatamente em que momento isso começou a fazer, mas eu sei que é recente, como tudo da saúde feminina, né? De olhar para a saúde feminina, É as novo. notícias são um pouco recentes, né? As novidades são um pouco recentes. E Agora, aí, muitas. Uhum. Desculpa, pode médicos continuar. faziam um pouco mais tranquilos. Teve esse grande estudo aí que teve uma repercussão mundial e a galera começou a ficar com mais medo. Por um lado, isso foi interessante porque motivou mais pesquisas, né? Em busca de Uhum. protocolos de segurança, em busca de tentar encontrar aí respostas para essa reposição. Agora, é verdade que a terapia de reposição hormonal ela pode dar câncer? Da câncer, não. Ela na verdade, o que acontece? Ela é contraindicada para algumas pessoas que têm alguma predisposição para cânceres que são hormônio dependente, né? Então, se Uhum. você teve câncer de mama, que é um câncer, né, tipo hormônio dependente, vai ter uma contraindicação para isso, né? Ela Uhum. gerar um câncer é muito difícil, a não ser que você faça uma reposição muito desmedida, né? Por exemplo, um uso de testosterona muito alto, de doses muito altas, que podem estimular ali a nível hepático alguma agressão a ponto de ter modificação celular. Mas, em geral, não. O que elas podem alimentar pessoas que têm uma predisposição maior por algum câncer hormonal, então ela é contraindicada nesses casos. E você, a gente estava conversando antes, você me falou que existem é, métodos, assim, mais talvez naturais, eu não sei se eu posso dizer isso, para se praticar uma reposição. Como é que você faz isso no seu dia a dia, assim, com as Ó, pacientes? o que eu acho, a reposição, eu acho que ela tem que ser muito individualizada, sabe? Então, o que eu sempre digo para as pacientes, a gente não precisa ter medo de hormônio. Acho que esse grande medo que veio na cabeça das pessoas, calma, existe essa informação, mas também existe várias outras informações sobre como fazer isso de uma maneira segura, né? O hormônio não é uma coisa para ter medo, é para a gente usar entendendo as consequências, os riscos, os benefícios, e de maneira muito individualizada, eu acho, sabe? Cada pessoa tem uma necessidade. Então, a gente vai repor na menopausa dependendo dos sintomas das pessoas, né? Então, se eu tenho um fogacho muito intenso, eu já tenho uma indicação maior para reposição, né? Se a minha questão é só secura vaginal, a minha indicação é uma coisa mais tópica, é outra. Se a minha questão é bem-estar físico e eu não faço nenhuma outra coisa, não faço exercício físico, eu não mudo minha alimentação, tem outras coisas para serem consideradas antes. Então, o que eu acho é muito isso. Assim, eu não sou contra o hormônio, eu trabalho com ginecologia natural, mas eu acho que a gente tem que pensar global, né? Só dar uma coisa para você tomar e prometer para você que isso vai resolver todos os seus problemas, não vai. Né? A gente tem que Uhum. entender, as mulheres, entender que essa é uma fase de mudar. Mudar os exercícios físicos que praticam. Eu vi que você fez live até sobre isso, né, esses dias. Isso. A Uhum. gente muda até o perfil de exercício físico que é mais indicado, né? Melhorar a alimentação,
melhorar a meditação, controle de sono, né? Então, eu sempre abordo meus pacientes assim, vamos entender qual é a queixa aqui. Se a queixa é muito mais outras coisas, bem-estar, o cansaço, tem coisas antes, se você não quer repor, que a gente pode fazer. Se a queixa é hormonal, a gente vai, fogacho, alguma coisa que a gente sabe que depende dos hormônios mais, a gente vai pensar numa reposição para você. Tem fitoterápicos, tem algumas coisas, aromaterapia, algumas coisas que antecedem que podem melhorar, tá? Então, eu não gosto de ficar citando em geral, porque mesmo, eu acho que é uma coisa importante a gente falar, qualquer coisa que você for fazer, é interessante alguém te acompanhar, porque mesmo que eu te faça uma coisa natural, um chá, ele nada mais é do que uma erva, uma planta que ela, de alguma maneira, ela vai alterar o hormônio aí. Então, você também precisa que alguém te acompanhe e precisa entender se você pode fazer uso. Então, não é, não é natural, eu posso tomar ou usar indiscriminadamente, né? Então, tudo que você for usar que vá ter uma mobilização hormonal ali, a gente precisa antes entender se é o teu perfil, se você tem ou não alguma contraindicação para isso. Então, o teu recado, Adá, é que as pessoas não precisam ter medo do hormônio, elas podem fazer um segmento com um profissional que entenda do assunto. Sim. Agora, quais são os cânceres que são hormônio dependentes? Basicamente o de mama. E, às vezes, o de endométrio, né? A gente tem que fazer uma proteção endometrial, dependendo do que for repor de hormônio. Esses são os dois principais das mulheres que a gente fica mais preocupada, assim. Agora, eu tenho visto muitos profissionais, ao invés de usar uma terapia de reposição hormonal oral, fazer uma terapia com tópicos, com, por exemplo, os géis de hormônios tópicos. Você acredita que eles possam ser eficazes para uma parcela das pessoas? Sim. Eles têm uma eficácia comprovada, assim, né? Rola uma absorção. Eles são muito interessantes, inclusive, o ideal é que não seja via oral, né? Quanto mais a gente fugir de medicação via oral, é melhor. Porque a medicação via oral, ela faz a passagem no fígado, né? 2 vezes, que é a primeira vez da ingestão e a segunda vez do efeito. E a gente aumenta aí alguns outros riscos relacionados ao uso do hormônio. Então, o ideal sempre é fugir para os tópicos, né? Fugir para outros métodos. Uma coisa que o pessoal usa muito hoje em dia é usar o Mirena ou algum DIU hormonal para proteger o endométrio e usar só estrogênio tópico, né? Só testosterona tópica para repor. Então, é uma das coisas mais moderninhas que a gente tem de reposição. Olha, eu te falo como dermatologista que eu percebo uma diferença da pele da mulher que faz um cuidado hormonal. Ela envelhece mais lentamente. Não tem como, porque o estrogênio ele é muito importante para a preservação das fibras de colágeno, para a preservação do ácido hialurônico que ela tem na pele. E até mesmo essas mulheres respondem mais rápido a um tratamento de estímulo que a gente faça em consultório. Então, como dermato, eu oriento as minhas pacientes, até mesmo aquelas que têm poucos sintomas, que procurem um profissional para fazer algo, mesmo que seja mais natural, mas que faça algum estímulo para que os hormônios não zerem totalmente de uma hora para outra, né? Sim. Então, isso eu percebo bastante, existe essa eficácia. Principalmente logo no pós, né? Logo que você faz a transição no peri e no pós ali, quando as taxas hormonais têm uma diferença muito brusca, as mulheres percebem muita diferença, né? Então, geralmente depois de um tempo, dá uma estabilizada e aí fica mais fácil de manejar. Mas esse perimenopausa, né? Que é esse períodozinho antes, um pouquinho antes, quando tá começando a entrar, e esse período recentinho no pós, é o que as mulheres costumam ter mais queixas, assim. Então... eu falo que esse período, o período do climatério e da menopausa inicial, até os primeiros 5 anos, eu acho que é o maior benefício que ela vai ter da reposição de uma forma mais natural, com certeza. E até é onde a gente fica mesmo, né? Essa janela aí, principalmente esses primeiros anos, que é onde vai ser mais benéfico, inclusive para a saúde óssea, muscular, enfim, N fatores que são benéficos realmente da gente estar cuidando dos hormônios. Né? Até mesmo para o coração. É isso que eu queria te perguntar. Por exemplo, às vezes tem pessoas assistindo a gente aqui que já passou dessa fase inicial da menopausa, não fez essa reposição, talvez esteja aí 10 anos já na menopausa. Vale a pena fazer uma reposição tardia assim? Depende do objetivo, né? Geralmente é uma fase que você não tem tanta queixa. Então, a não ser o que costuma ter nessa fase de período maior, mais longo, é a questão óssea, às vezes, né?
É o que a gente acaba pegando na densitometria, às vezes algumas alterações ósseas. A maior indicação é na janela de oportunidade, então é nos primeiros 5 anos, né? No máximo 10 anos aí no pós-menopausa. Mas é individualizado. Se for uma coisa que está te trazendo algum desconforto, alguma queixa muito grande, por exemplo, sei lá, ressecamento vaginal, alguma coisa que está dificultando, eu acho que é ponderar os riscos e os benefícios ali, ver como está a saúde cardiológica, como está em geral e se vale a pena ou não repor. Mas o ideal é que se faça já no começo. Eu também, como dermato, eu vejo que os resultados maiores são quando você preserva essa perda. Eu expliquei aqui para os nossos seguidores nas lives que nos primeiros 5 anos a mulher perde 30% do colágeno. Então, depois, se você fizer uma reposição tardia, talvez você não vá conseguir voltar essa perda se você não fizer algum tratamento de estímulo. Aí é uma questão de política de redução de danos. A gente tem que correr atrás do prejuízo. Marcela, É a mesma coisa do repor tardio, né? É diferente, você não está trabalhando na prevenção, né? Você já está trabalhando num resgate de provavelmente algum problema que você tem. Então, é muito individualizado, é muito difícil, tem que pesar se vale a pena mesmo, porque às vezes o risco depois de 10 anos é muito maior do que o benefício. Agora, Marcela, você participou de várias entrevistas falando de sexualidade feminina e eu queria abordar esse tema com você. E eu tenho várias perguntas aqui das seguidoras. Por exemplo, uma seguidora me perguntou o seguinte: ela entrou na menopausa recentemente e a libido dela sumiu totalmente. Isso é comum acontecer? Isso é comum acontecer. A gente vê aí. Eles falam em 30% das mulheres, mas eu vejo na prática clínica que é mais de 50% das mulheres, 50% das mulheres têm essa queixa de queda na libido, né? Então, assim, a libido, tanto o estrogênio quanto a testosterona são coisas que favorecem sexualmente as mulheres, né? O estrogênio ali na parte de lubrificação, tônus vaginal, né? E a testosterona na parte do desejo mesmo. Então, essa é, inclusive, uma das poucas fases da vida que a gente tem muito bem documentado e provado que vale a pena, por exemplo, fazer reposição de testosterona para melhorar essa vida sexual. Então, assim, é bem comum, é uma fase que vem marcada por essa transição hormonal grande. Também, igual às outras questões, costuma igualar um pouco mais para frente, mas nessa fase em que você está perdendo aí esses hormônios, fica mais intensa essa percepção. E também aquilo que a gente estava falando. O psicológico, muitas vezes, começa... As mulheres, a gente é muito ensinada, isso é uma coisa que a gente precisa refletir e desconstruir na gente, com essa questão da fertilidade mesmo, que vem desse ideal de juventude, né? Do isso tem muito mais valor. E a gente, às vezes... ignora o valor que tem o fato de você ter vivido tantas coisas na vida, na fase que você tá. Hoje em dia a expectativa de vida é muito alta, né? A menopausa não tem que ser um marco final para nenhuma das mulheres, né? Inclusive na gineco natural a gente chama de plenipausa. A gente fala que é a fase de maior plenitude que você pode ter. Né? E mudar essa visão de que, assim, se você não é mais capaz de gerar um bebê, você ainda é capaz de produzir muita coisa para o mundo. Inclusive, é uma fase de ápice da vida em que você está provavelmente muito mais próspera financeiramente, né, de autoconhecimento, muito mais próspera no seu trabalho. Então, a tua entrega para o mundo não precisa ser um bebê. A tua entrega para o universo pode ser muitas outras coisas. Pode ser um momento de distribuir aí muitos conhecimentos, de cuidar de pessoas ao seu redor, de cuidar de você, de ter esse tempo para você. Então, ressignificar isso é importante para as mulheres também. Para a gente não cair nessa ideia de que a menopausa é um final de uma fase. Porque senão isso atrapalha muito na sexualidade também. Perde um pouco essa identidade que a gente tem de se sentir poderosa. Então, vamos incentivar a plenipausa. E a mulher, ela pode ser sexy na menopausa, isso que é interessante. Ela não é em qualquer fase da vida. E não é o fim da vida. Muita sensualidade como uma atitude muito maior do que qualquer coisa estética. A gente foi vendido também a ideia de que é muito mais só sobre como o seu corpo X, Y, Z. Tudo bem, isso pode fazer a gente se sentir bem, mas a sensualidade ela é muito mais atitude, né? Ela é muito mais, eu vejo muito mais como eu me relaciono com a minha sexualidade, como eu me relaciono com o meu corpo, como eu me relaciono com o meu prazer, com qual segurança eu me posiciono no mundo. Isso é muito mais sensual. Uma mulher, às vezes, muito mais segura do que ela quer, do que ela sabe. É uma mulher muito mais sensual, às vezes, do que uma menina que só tá ali e tem todos o que a gente almeja de atributo estético, mas não tem segurança, não tem conhecimento, não tem autoconhecimento. Então, pra gente refletir que tem muitas maneiras de ser sexy. Agora, Marcela, algumas
pessoas me mandaram perguntas sobre o ressecamento vaginal que acontece na época da menopausa e que às vezes perdura anos, e isso às vezes acaba levando a dor na relação sexual. Sim. Como que a gente pode melhorar isso? Tá. Existe a reposição, né, com o estrogênio tópico, então a gente pode usar ali os géis de estrogênio que costumam ajudar bastante nessa fase de transição. Existem os lasers, né? Hoje em dia a gente tem esse recurso para quem não pode fazer a reposição ou não quer porque tem medo de fazer a reposição. Também ajuda muito, melhora ali a lubrificação, o tônus vaginal, melhora a sensibilidade, às vezes até melhora o orgasmo e tudo mais. E a gente tem que usar muito de lubrificantes, né? Fazer do lubrificante nessa fase um aliado, ter sempre ali por perto, porque pode ser uma ajuda. Sexo não pode doer. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça, sabe? Porque toda vez que a gente tem uma relação que machuca, a gente tem uma memória corporal de que isso é dolorido e a gente vai criando essa relação difícil e ruim com a nossa sexualidade. Então, a gente tem que abrir mão desses recursos. Então, dá para usar o gelzinho, dá para fazer o laser, ou dá para usar sempre os lubrificantes, óleo de coco ou lubrificantes que a gente tem na farmácia. Ah, o óleo de coco? Eu indico bastante para meus pacientes. É uma maneira natural. A gente tem que tomar só um cuidado que não pode ser usado com preservativo, né? Então tem que ser quem não está usando o preservativo como uma maneira de proteção. Porque ele pode ser, inclusive usado no dia a dia, sabe? Para manter aí essa hidratação ali. Ele não faz mal, é naturalzinho, pode passar, não incomoda. Ele tem propriedades antifúngicas, então não faz mal nenhum. Eu indico para usar tanto na relação quanto no dia a dia. E hoje em dia a gente tem também para quem não pode fazer reposição, a gente tem umas pomadas que elas não são hormônios, né? Elas só fazem por osmose mesmo, puxam ali água. Uma hidratação. 2 vezes por semana e ela faz uma hidratação ali no canal vaginal. Mas façam, mulheres, não fiquem tendo relações com secura vaginal. Dolorosas. Se machucando. Eu vi até um creme desses recentemente com ácido hialurônico, que a gente dermato usa na pele. E existe também para uso vaginal. Existe sim, é um dos principais desses cremes, é um dos mais famosinhos. Eles têm o ácido hialurônico que daí puxa, né? Faz a hidratação ali do canal. É legal, porque passa 2 vezes por semana, você não precisa passar na hora e não tem hormônio nenhum. Achei sensacional. Marcela, você encontra benefícios no uso daquele chip que eles chamam de chip da beleza, com a gestrinona? O que você acha dele? Eu sou um pouco mais natureba, tá? Então, o que eu acho, assim? A gente tem que tomar cuidado. O meu problema é a grande polêmica da individualização do uso de hormônio, né? A gente usar as coisas que não estão tão padronizadas, os riscos, a gente conseguir calcular um pouco esses riscos, assim, porque já que você está usando uma dose específica para essa pessoa, você não tem tantos estudos em cima disso e tal. São dois lados da medicina aí que ficam debatendo os riscos e benefícios. Eu não costumo de indicar para meus pacientes. Acho que é como tudo na vida que a gente vai fazer, como tudo que a gente vai usar, a gente tem que estar muito consciente e compreender muito bem quais são os objetivos que a gente quer com isso, né? E quais são as consequências que eu posso obter disso. Então, eu sigo uma outra linha, mas tem gente que faz isso e faz os acompanhamentos de maneira segura. E eu acho que cada mulher tem que entender para ela de maneira clara e consciente o que vale a pena. A gestrinona, se eu não me engano, ela faz aumentar a testosterona, não é isso? Ela não aumenta o estrógeno. Tá. Um pró-androgênico. Eu vejo muito problema na pele, eu vejo muita queda de cabelo, acne e oleosidade. Então, é uma queixa de quem usa o implante do chip da beleza. Na verdade, beleza não tem nada, porque a pele fica um pouco feia. Eu não sou muito a favor, não. Eu acho que, além de tudo, eu acho que depende muito do objetivo. Tem maneiras de você alcançar esses objetivos que talvez não seja colocar um dispositivo dentro de você. Uma coisa que me incomoda também de você ter dispositivo é que se você está usando um gel e você tem qualquer sintoma, você suspende esse uso e aí a gente consegue rapidamente reverter, geralmente. Se você está usando um dispositivo dentro de você que é de dissipação, que é a longo prazo esse resultado, para você reverter, às vezes, alguma questão demora um pouco mais. Se você tiver algum efeito para isso, vai ser mais complicado de manejar. Então, o dispositivo seria o implante, né? Que é muito mais fácil, mais difícil de tirar. Uma nossa seguidora, ela perguntou o que você acha sobre a prática de pompoarismo na menopausa.
A prática de pompoarismo, ela não é uma prática contraindicada, é uma prática legal para todas as mulheres que quiserem fazer, porque ela dá bastante consciência muscular, né? A gente não tem consciência da musculatura ali do períneo, em geral, então a gente não sabe muito bem trabalhar aquilo ali a nosso favor. Ela pode ser muito interessante, por exemplo, para ajudar na incontinência urinária, para ajudar a aumentar, às vezes até o orgasmo na relação e tal. Eu não contraindico, acho super legal o pompoarismo, se conhecer é sempre importante. O que eu digo é que para você fazer, seria sempre legal passar por uma fisioterapeuta antes para avaliar, porque como você está trabalhando músculo, se você tiver alguma questãozinha muscular ali, então, que pode te causar dor, você pode piorar fazendo pompoarismo. Mas, em geral, é uma prática legal, melhora a lubrificação, às vezes, porque mobiliza ali também, aumenta o aporte de sangue, né? Chega mais sangue quando você está trabalhando aquela musculatura. Então, pode ser muito benéfica e, principalmente, trabalhar esse autoconhecimento, esse controle maior do seu corpo, que vai te ajudar nas relações que você for ter também. Você sabe que na nossa área existe uma interface porque alguns tratamentos a laser acabam tratando a parte vaginal do assoalho pélvico também. Sim. Então, agora, recentemente, acredito que em setembro, eles devam lançar uma nova tecnologia, como essas cadeiras que já existem, mas agora através de uma eletroestimulação magnética, que é diferente da eletroestimulação física, que é mais superficial, para que a mulher tenha uma ajuda extra no reforço muscular do assoalho pélvico, né? Bem interessante. Isso melhora, inclusive, muitas vezes a perda urinária, né? Sim. E que é uma coisa que as mulheres têm vergonha, até mesmo para a gente, médico, de falar que ela perde urina, às vezes, quando ela faz uma academia, né? Isso é muito complicado. É comum, às vezes, na menopausa, né? Não só pela uma mudança ali da musculatura pélvica, mas a própria falta do estrogênio, né? De manter essas estruturas com mais tônus ali podem piorar aí essa perda. Então, para as mulheres que estão tendo perda também, fica aqui uma dica de sempre procurar ajuda no começo, né? Então, existe uma gama de tratamentos grandes que você pode fazer. Existe a fisioterapia, dependendo do grau. Existem essas máquinas que são super legais, porque, principalmente para quem às vezes não pode fazer uma cirurgia, precisa de cirurgia, dá para reverter super legal com aparelhos. Existe a cirurgia, mas não deixe isso avançar, que é uma perda de qualidade de vida muito grande, né? Você tem medo de fazer exercício, ou de ter relação, ou de qualquer... Eu já vi mulheres que não saíam de casa, assim, por medo de tossir, espirrar e perder urina. Então, acontece às vezes. Procurem ajuda no começo, porque dá super para reverter e super para ficar legal. Agora, uma outra pergunta. Você gosta da ginecologia mais natural, digamos. Você usa, na sua prática, a reposição com florais? Eu não conheço muito esse tema, então eu queria te perguntar. Às vezes eu uso com ervas, né? Então a gente usa algumas ervas para ajudar nos sintomas mesmo. E às vezes aromaterapia também, são algumas terapias que dá para ajudar. Eu gosto muito de terapias integrativas em gerais, como eu te falei, então assim, às vezes é meditação, depende muito da queixa, né? Porque muitas das pacientes a queixa não é fogacho, a queixa é muito mais outras queixas de bem-estar e tal. Para essas pacientes, quando elas vêm me procurar, geralmente são pacientes que não querem fazer reposição, que estão num pensamento aí que não querem usar nada no corpo e tal. Então tem muita coisa que dá para fazer. Existem vários chás, ervas, existe a fitoterapia, existe a aromaterapia, existe terapias integrativas gerais que podem ajudar sim. Mas é aquilo que eu falei, depende muito da queixa, né? E chega muito queixosa para mim, geralmente eu faço resgate com hormônio. Eu melhoro primeiro com o hormônio, a gente estabiliza isso. E aí a gente vai tentando desmamar e conforme os sintomas vão melhorando e mudando as práticas mesmo. Porque mudar de estilo de vida não é fácil, né? Não é fácil para mim. Alimentação e exercício é uma coisa gradual, né? Então, às vezes, a gente precisa de E eu acho que o lindo da alopatia, quando eu penso em gineco natural, o legal da alopatia, de usar remédios em geral, mesmo que seja hormônio, é a gente saber que nesses momentos pontuais em que a gente precisa de uma coisa de mais emergência, eles funcionam muito, né? A gente precisa usar o que a gente tem de tecnologia. Então, como eu te falei, não sou contra, não. Acho que é só saber indicar, dependendo do que realmente é necessário. Talvez você possa começar com eles e depois a pessoa já tem o seu tempo para mudar o seu estilo de vida, depois você começa a desmamar e utilizar até mesmo esses outros métodos mais integrativos, muitas vezes, né?
tudo que a gente não quer é diminuir a qualidade de vida das mulheres, né? A gente tem que estar tem que trabalhar em prol da qualidade de vida. Então, não adianta nada se eu ficar fazendo essa mulher passar por várias situações desagradáveis, enquanto ela está tentando mudar o estilo de vida, já está num momento de humor modificado pelo hormônio. Então, às vezes, a gente tem que ir pelo que a gente tem de tecnologia e de recurso aí. Agora, essa reposição, ela pode ser iniciada no período do climatério, quando começam as alterações menstruais ou a diminuição dos hormônios em laboratório. Isso pode acontecer. Pode, a gente pode começar antes, esse periodinho de climatério e os primeiros anos pós-menopausa é o período ideal mesmo. Então pode, se você está muito sintomática, ainda menstrua, ainda não parou de ter os ciclos de menstruação, mas está sintomática ou está com queixas importantes aí, pode começar mesmo sem ter parado de menstruar. Agora, outra pergunta que eu recebi muito foi sobre, assim, os hormônios bioidênticos, eles seriam mais naturais do que os hormônios sintéticos? Também é outra polêmica nessa daí. Bom, hormônios bioidênticos, é que a gente entende na sociedade o hormônio bioidêntico geralmente como os manipulados, né? Existem hormônios já prontos, desses de reposição, que são bioidênticos, que são muito próximos às moléculas que a gente tem no nosso corpo. Então, o problema do manipulado, falando em geral, porque o pessoal fala do hormônio bioidêntico, é o mesmo do chip, na minha opinião. Como você está usando uma dose que não é padronizada, fica muito difícil você saber efeitos colaterais, riscos dessa reposição, né? Então, ele é uma coisa mais individualizada, porém mais difícil de manejar os riscos. Dentro de hormonioterapia, né, a gente tem muito medo dos efeitos colaterais, né? Depois desse estudo, virou um grande pânico. E é muito curioso, porque eu atendo pessoas trans, né? A gente faz reposições super pesadas, assim, de hormônios, e eu nem vejo tanto medo em cima dessas pessoas, como a gente vê, às vezes, com tratamento de menopausa. Então, às vezes, até é uma coisa que ficou mais no inconsciente da galera. Mas a nível de recomendação médica, né, do que as sociedades recomendam, em geral eles não recomendam usar nada individualizado, recomendam usar o que a gente já tem no mercado, que são coisas que tem estudos e que a gente consegue manejar melhor as doses. A gente não tem também muito parâmetro de laboratorial para medir para as mulheres, né? Os parâmetros de hormônio para as mulheres são difíceis de medir. Então, é outra coisa. Eu acho que nos últimos anos as pessoas têm olhado muito para isso, olhado muito para buscar esses limites aí para que a gente consiga fazer. Em geral, o que as sociedades indicam é mais usar o que a gente já tem pronto e menos as coisas manipuladas que a gente não consegue definir o quanto você está absorvendo, o quanto o seu corpo está usando disso. É isso que eu queria te perguntar. Eu falei um pouco dos sinais que o uso da testosterona pode dar na pele, mas eu queria te perguntar sobre como que a pessoa pode perceber que quando ela está fazendo uma reposição, seja ela em forma de creme, seja ela oral, que aquilo está em excesso para o corpo dela. Por exemplo, quando a gente fala no estrógeno. Em geral, a gente faz dosagens, né, para ir avaliando isso. Tem que fazer uma dosagem seriada. Para o estrogênio, a gente tem mais dificuldade de perceber quando ele está em excesso, porque a gente não tem grandes sintomas de aumento de estrógeno no corpo, né? Os sintomas que vão ter, às vezes, é a nível celular, mamário, alguma coisa assim. Pode ser, às vezes, dor no seio, algumas coisas assim podem ser indicativos. Enxaqueca de repetição podem ser indicativos. Mas também são sintomas comuns no começo da reposição, então é muito borderline. A testosterona já dá mais efeitos visíveis, então, às vezes, pelo, né, acne, a queda de cabelo é uma coisa que costuma dar. Agora, a pessoa que tem enxaqueca, ela pode fazer a reposição hormonal? A enxaqueca não é contraindicação. Se ela tiver aura, que a gente fala que enxaqueca com pontinhos, a gente tem mais contraindicação. Só a enxaqueca sem aura, ela não é contraindicação absoluta. Daí a gente vai associando com outros riscos. Então, eu só tenho enxaqueca, ou eu tenho enxaqueca e sou tabagista, ou eu tenho enxaqueca e tenho problema. Aí a gente vai manejando. Mas só a enxaqueca, sem essa que a gente vê pontinhos, que é a enxaqueca com aura, que a gente fala, não é uma contraindicação absoluta, pode ser feito. Mas você mencionou que no começo pode dar um pouco de enxaqueca, no começo da reposição. Sim.
no começo de Mas usar isso qualquer passa. hormônio, é um sintoma ter um pouquinho de dor de cabeça. Então, a gente é sempre bom ir comunicando o médico que está te acompanhando, né? Mas não precisa Uhum. desesperar também. Mas, às vezes, se ficar uma coisa muito frequente, muito intensa, a gente tem que olhar se os níveis hormonais não estão muito altos, assim. Marcelo, eu me lembro da minha mãe tem quase 70 anos. Quando ela entrou na menopausa, ela começou a ter muitas infecções de repetição, infecção de urina, infecção, e a entrada era, claro, pela vagina. Como é que isso pode ser prevenido? Você tem algumas dicas para falar para gente? A infecção veio muito pelo ressecamento também, né? A gente aumenta o atrito ali na região da uretra. E aí, como tá ressecadinho, fica mais favorável para entrar qualquer micro-organismo. O que eu Uhum. oriento o laser seria lindo, né? É manter principalmente o tônus vaginal e a vagina hidratada. Então, tomar esses Uhum. cuidados que a gente falou. Seja se você vai usar lubrificante, se você vai usar o óleo de coco, às vezes eu indico para hidratação, ou esses hidratantes sempre. E o cuidado E com como é o óleo de coco? A pessoa aplica na mão e passa, aplica. sim. Você passa na mão, eu falo para elas deixarem um reservadinho para isso, geralmente. Aí você pega um pouquinho na mão, você pode passar ali todos os dias, depois do banho. Ele faz uma hidratação ali superficial. Não enfia, não precisa passar dentro do canal vaginal, é mais externo mesmo, na entradinha, na bordinha, pra gente hidratar essa região. E aí, daí Nossa, melhoria, né? Nunca tinha eu ouvido achei falar, né? Não, eu achei sensacional. Eu acho que muita gente achou E sensacional. é uma dica tão Amei. boba, mas muda muita coisa, principalmente na menopausa. Incrível. É. Principalmente E aí ela pode associar isso com o gel de ácido hialurônico, vai estar ótimo, pode. Pode associar né? com a reposição, não tem problema. O óleo de coco ele é mais um tratamentinho externo de hidratação. Igual a gente faz no cabelo, a gente vai hidratar a vulva ali para melhorar, porque tá faltando ali fatores de hidratação quando a gente entra na menopausa, né? Agora, eu recebi muitas perguntas de mulheres com perda de libido, querendo saber se essa fitoterapia, que pode ser feita com a maca peruana, com o tribulus terrestre, tem um papel importante, se ajuda de verdade. Tá. O tribulus, a gente tem uns estudos já bem andados com ele, assim, né? Que tem até algumas medicações, umas manipulações ajudando. E a gente tem bastante comprovação que ele realmente tem funcionado na menopausa para as mulheres, tá? A maca é uma coisa que tem menos estudos ainda, é uma coisa mais recente. No consultório a gente tem um relato até positivo. O que eu acho importante é não tomar por conta. Isso precisa ser dito, não é chatice. Mas é porque mesmo que você esteja usando uma erva, ele é pró-androgênico, né? Então, ele é igual a gestrinona, ele vai aumentar a produção de testosterona no corpo, aumentar. Então, assim, tem que ter um acompanhamentinho disso, tem que ter as doses certas, tem que ter tomado de maneira certa. Mas sim, tem vários fitoterápicos que as mulheres referem bastante melhor. O triplos na questão sexual é uma coisa que tá bem, já tem bastante estudo, já bem Comprovado. desenhadinho, comprovando. Agora, o que é interessante que você disse é que o hormônio, ele tem um pouco ele tem muita ciência e tem um pouco de magia. A magia no sentido de que o médico precisa acompanhar a pessoa para ir tateando a dose que aquele organismo precisa e que essa dose pode mudar de acordo com a fase de vida da pessoa, a idade Sim. da pessoa, né? Tudo, Então, né? isso, Muda, inclusive, se você mudar seu estilo de vida, por exemplo, né? Que é uma coisa que a gente estava claro, falando. Se você com pratica, certeza. você começa a praticar exercício, você começa a melhorar a sua alimentação, às vezes o que você vai precisar ali de reposição é muito menor, os seus sintomas vão ser muito menores. Se você é uma pessoa que a vida inteira praticou também, vai ter outro nível de reposição, né? Então, é individualizado. Isso eu acho que é uma coisa que precisa ficar na cabeça das pessoas, que é uma coisa. Não dá para ter uma receita só pronta para todo mundo. A gente Mas tem que ir e adaptando devagar. ali. Mas é legal de saber, por exemplo, que existem alternativas que as pessoas podem buscar, que são fitoterápicas, que para quem realmente não quer entrar no hormônio, na testosterona, no caso. Sim. Eu acho que a testosterona muitas vezes atrapalha a pele, em alguns casos, se a dose for excessiva, né? Porque aí a gente já tem aqueles outros problemas. Quero te fazer uma última pergunta para eu encerrar esse papo com você, que é delicioso falar contigo, e acho que Claramente. todo mundo deve estar adorando. É o seguinte, muitas pessoas tomam tibolona para fazer a tal reposição hormonal. Pelo que eu li, a tibolona ela tem um efeito positivo nos fogachos, mas você vê efeitos positivos em outras questões? Eu vejo a tibolona como um efeito bem positivo na sexualidade. Dentro do que a gente tem de gama de reposição
que a gente tem mais já de farmácia, mais prontinho, né? Dessas que a gente já tem prontas, eu vejo a tibolona como uma das melhores para a questão da libido. Né? Então, eu percebo bastante melhora nas pacientes, tanto no fogacho quanto na libido. Ela é, para mim, de escolha para quem quer fazer, e a segunda queixa principal é libido e relacionado com o Olha que fogacho. legal. Então ela pode melhorar também a libido. Pode. E você falou uma coisa importante, a testosterona, ela também não é um vilão, né? E a gente já tem muito bem fundamentado que a gente pode usar ela na menopausa. Só que assim, tem que entender que tem pouca coisa no mercado feita para mulher, né? Ainda muitas coisas são doses masculinas, então tem que tomar cuidado com o que toma. Dá preferência para as coisas tópicas sempre cremes de preferência. E entender que a libido é multifatorial, né? Então, assim, a testosterona pode dar um up? Pode, mas olhar para o nosso psicológico, para o nosso bem-estar, para como a gente está se cuidando, para os nossos relacionamentos. Porque a gente, às vezes, quer botar a culpa só no hormônio. E a gente também precisa olhar que a libido da gente, né? A vontade que a gente tem de se relacionar, tem a ver até com a vontade que a gente tem de vida, né? Com o ânimo de vida que a gente tem. Então, entender isso, mulheres, que não procurem fórmulas mágicas, mas olhem para essa libido e tratem isso de uma maneira lembrando de todos os fatores da sua vida. Assim. Marcela, eu sempre peço no final da live para a gente fazer uma pose. Para quem está assistindo a gente aqui, faça um print e reposte a gente nos seus stories marcando a gente. Vamos fazer uma pose? Vamos. Vou fazer uma pose assim, ó. Tá lindo, já deu para printar. Olha, eu quero agradecer de coração a sua participação, que você é quase minha vizinha. Eu amei, fiquei muito feliz, de verdade. Muito incrível todas as explicações que você deu aqui. Adorei as dicas, esclareceu demais todo mundo. E desejo cada vez mais sucesso aí em toda a sua jornada como médica e é brilhante, tá bom? Quando tudo passar, quero ir visitar a clínica para conhecer. Com certeza, tá super convidado. Você, sua irmã, sua família. Olha, obrigada pelo convite, parabéns pela série de lives, pelas informações que vocês estão trazendo. Isso é muito importante, a gente discutir saúde, aproveitar a pandemia para discutir temas relevantes também. Claro, com certeza. Muito obrigado, viu? Obrigada, um abraço e a live vai estar disponível lá no nosso grupo do Telegram. Um beijo, Marcela, um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.